Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre um assunto muito importante para quem está pensando em instalar piso laminado, qual é o melhor underlay para esse tipo de piso. Vou explicar as características dos materiais que precisamos considerar na hora da escolha, como a espessura, a resistência à umidade e o isolamento acústico. Se você quer garantir que seu piso laminado tenha uma durabilidade maior e um conforto melhor, fique comigo e descubra tudo o que você precisa saber. Todo proprietário procura escolher um revestimento de piso de alta qualidade, elegante e prático. Uma das melhores opções é considerada o laminado. Ele é fácil de cuidar e conveniente de usar. O revestimento fica muito bonito, desde que seja instalado com qualidade. E, nesse processo, a escolha de um substrato adequado é especialmente importante. A base para piso laminado desempenha um papel importante para garantir a durabilidade e a qualidade da instalação do piso. Ele proporciona isolamento acústico e térmico e aumenta o nível de conforto ao caminhar sobre a superfície. O uso do underlay prolongar a vida útil do piso laminado, reduzir o desgaste e aumentar a durabilidade geral do piso. Neste artigo, aprenderemos quais são os tipos de underlay para piso laminado, suas características, vantagens e desvantagens, além de entender como escolher o material certo para o piso laminado. O underlay para piso laminado é selecionado de acordo com os parâmetros da base. A dificuldade pode estar em determinar a uniformidade da superfície. Ao colocar o piso laminado, é necessário colocar um substrato entre o material e a base, o que tornará a superfície mais uniforme. Esconder os defeitos do piso, proteger o piso da umidade e reduzir o nível de ruído dos passos. Para escolher um underlay que não rangera com o tempo e aumentar a vida útil do piso, você precisa entender quais materiais são melhores para usar em pisos laminados. Por que é necessário instalar um underlay sob o piso laminado? Um dos tipos mais populares de materiais de construção é o piso laminado. Ele é usado para cobrir a superfície do piso e um elemento decorativo que dá ao cômodo um apelo estético e proporciona conveniência em sua operação. O laminado não é o principal elemento estrutural do edifício. Ele é instalado em uma superfície já acabada, como um piso de concreto ou de madeira. Portanto, pode ser classificado como um material de acabamento que pode suportar as tensões e garantir a longevidade do revestimento do piso. Para garantir a longevidade do piso laminado, um underlay de qualidade é instalado sob ele. Diferentes tipos de material podem ser encontrados no mercado de produtos. Entretanto, ao selecionar um underlay, é importante garantir que ele atenda aos requisitos. Às vezes, ao instalar o piso laminado, o underlay não é usado. Isso não é correto. Ao colocar o piso laminado, o underlay é uma etapa obrigatória do trabalho. O underlay é criado como um amortecedor. O substrato é projetado para cumprir as seguintes tarefas: fornecer isolamento acústico se não houver underlay na instalação do piso. Laminado, todos os sons serão amplificados pela base de madeira ou concreto. Uma base especial plana e macia ajuda a eliminar rangidos e pequenos ruídos. Algumas classes de piso laminado têm uma base integrada, que é colada na parte interna. Esses painéis são mais fáceis de colocar, mas as peculiaridades do processo tecnológico aumentam significativamente seu custo. Nivelamento da superfície do piso fornecido por um substrato de folha especial. A resistência das travas depende disso. O processo tecnológico permite diferenças de no máximo 1 mm por 1 metro. Mais importante entender que um substrato excessivamente alto, projetado para ocultar irregularidades, sofre deflexão significativa sob o peso. É importante preparar o piso corretamente para que as juntas não se separem após um curto período de tempo. Impermeabilização e proteção contra umidade. O piso laminado e um papel comprimido que está sujeito a deformações graves quando exposto à água. Uma camada adicional na forma de um underlay pode fornecer proteção contra a umidade que pode vir da base de cimento. Em geral, o contrapiso de concreto deve ter pelo menos um mês para secar completamente. Só então o piso de acabamento poderá ser colocado. Para verificar o contrapiso, é necessário colocar um filme de polietileno sobre ele durante a noite. Se pela manhã não houver vapor sobre ele, isso significa que está completamente seco.
Se você colocar o substrato sobre o piso quente montado, isso certamente reduzir o efeito do seu trabalho. Isso se deve ao fato de ele ter uma condutividade térmica reduzida. Mas agora existem tipos especiais de substrato, projetados para serem colocados em um piso quente. A espessura do substrato não deve ser superior a 3 mm, independentemente do tipo de material do qual ele é feito. Entretanto, às vezes ainda há mestres que cometem erros no nivelamento e os escondem com um underlay muito espesso. No momento da entrega, esse piso terá uma aparência bonita, mas, após um curto período de tempo, suas costuras começarão a se separar. Membrana de separação e barreira de vapor. O underlay evita que a condensação e o vapor de água penetrem nas camadas do laminado. Como regra geral, no inverno, as temperaturas internas e externas são muito diferentes e isso pode causar a formação de vapor. Nessa situação, e a camada de underlay que proteger o piso contra isso. Esse isolamento é especialmente relevante para instalações localizadas no piso térreo ou no porão. Rapidez e conveniência do piso. Quanto mais simples for o processo de colocação do underlay, mais rápida será a colocação do material e do piso laminado. Se o trabalho com o piso exigir algum esforço, ele estará repleto de erros no trabalho. Preço do underlay por metro quadrado. A categoria de preço e de grande importância. As opções mais caras têm uma vida útil longa e são adequadas para qualquer base. E difícil determinar a importância de cada critério. E necessário prestar atenção às características e à categoria de preço do laminado e selecionar o substrato adequado. Por exemplo, um piso laminado barato com vida útil curta será adequado para um underlay simples e não muito durável. A base não é necessária apenas para as variedades de piso laminado que já vêm equipadas com ela. Uma vez que ele é fixado nos painéis por baixo. Visualização rápida. Compre em um clique. 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 Requisitos obrigatórios para um underlay. Um underlay para piso laminado e um elemento importante que deve ser instalado antes da colocação dos ladrilhos laminados. Ele deve atender a determinados requisitos. Lisura da superfície. Se irregularidades e saliências podem levar à flacidez e à deformação do laminado, além de danificar seu sistema de travamento. Resistência à umidade. Se o piso laminado for instalado em um ambiente com alta umidade, o bom isolamento acústico reduz o ruído ao caminhar sobre o piso laminado e protege os cômodos vizinhos contra ele. Resistência a cargas. Para evitar a deformação da superfície. Segurança. Não deve conter substâncias nocivas. Compatibilidade com o laminado escolhido. Deve ser compatível com o tipo de laminado escolhido e com o sistema de travamento para garantir a conexão confiável dos ladrilhos e a proteção contra a umidade e ruído. Que tipos de underlay são usados para colocar sob o piso laminado? O underlay para piso laminado está disponível em espessuras a partir de 3 mm. Para escolher uma opção adequada, você precisa estudar as características de cada material. Se o underlay for mais espesso do que 3 mm, poderá danificar o piso laminado durante o processo de uso, pois ele encolhe ao caminhar, causando tensão nas travas. Com o tempo, formam-se lacunas e o piso começa a render. É possível encontrar diversas variantes de underlay para piso laminado no mercado de produtos, diferindo no tipo de matéria-prima usada na fabricação do material. Ele pode ser feito de espuma de polietileno, espuma de poliestireno, ou borracha, cortiça, ou agulhas comprimidas, ou materiais combinados. Há vários tipos de material de base. Todos eles têm qualidades aproximadamente semelhantes. Porém, ao levar em conta as matérias-primas usadas em sua fabricação, eles podem ser divididos em dois subgrupos principais, naturais e poliméricos. Visualização rápida. Compre em um clique. 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 Variantes de substratos de polímero. Os materiais artificiais são encontrados em diversas variedades: polipropileno, poliuretano, isolon, quick step. Base de espuma de polietileno para piso laminado. Um underlay feito de material hidrofóbico protege o laminado da penetração de umidade e ajuda a preservar as características do material por um longo tempo.
Seu baixo peso simplifica o transporte e a instalação. O Underlay proporciona um bom isolamento acústico. Ele é fabricado com polímeros que não são tóxicos nem prejudiciais à saúde. Eles não emitem nenhuma substância nociva e são absolutamente seguros para uso residencial. O Underlay de espuma de polietileno não é adequado para cargas pesadas. O material tem baixos valores de densidade, o que pode levar a efeitos indesejáveis durante a instalação, como o deslocamento do laminado. A densidade do polietileno é 10 vezes menor que a do material de cortiça. E esse parâmetro que afeta a duração do uso. O impacto da carga no substrato comprime o material, portanto, e melhor não colocá-lo junto com o laminado. Mas se você usar um substrato com indicadores de densidade mais alta, essa desvantagem poderá ser eliminada. Ao colocar um Underlay de espuma de polietileno, é importante seguir a tecnologia. Sua instalação é realizada por especialistas, pois a aparência do laminado depende da correção do procedimento. No caso de instalação inadequada, formam-se lacunas entre os painéis laminados. O material tem suas próprias vantagens e evita o surgimento de mofo e fungos. O polietileno é vendido em rolos, fácil de cortar e econômico de usar. O polietileno reticulado permanece elástico e desempenha suas funções por muito mais tempo, mesmo sob tensões severas. Há também um Underlay de folha isolone à base de polietileno ou poliestireno. Ele é usado principalmente em pisos com infravermelho. Visualização rápida. Revolução do laminado. Compre em um clique. Visualização rápida. 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 Entregar amanhã. Compre em um clique. Visualização rápida. Revolução do laminado. Compre em um clique. Subcamada de polipropileno. O substrato de polipropileno é muitas vezes confundido com o filme de polietileno ou vice-versa. Esses tipos de substratos são semelhantes e têm uma estrutura de espuma. Entretanto, o polipropileno é mais resistente ao calor, à dureza e à abrasão. A estrutura do polipropileno consiste em muitas bolhas cheias de ar. Durante o uso, as bolhas são danificadas. Isso resulta em um piso que rende. O polipropileno é resistente à umidade e barato em comparação com outros materiais, mas não amortece o ruído. Sua vida útil é de 6 a 7 anos. Subpavimento de passo rápido sob piso laminado. O Quick Step é feito de espuma de polietileno. O material é caracterizado por sua alta durabilidade. No verso, há uma camada de filme de polietileno, necessária para a impermeabilização. O material pode ser usado em substratos sem características. Underlay de poliuretano. O Underlay de poliuretano é mais frequentemente encontrado em placas. Ele tem propriedades de nivelamento e isolamento acústico. E excelente para instalação em superfícies com diferenças de mais de 5 mm. E nivelador, tem isolamento acústico e é fácil de colocar. E adequado para áreas residenciais e públicas. Mas esse substrato só pode ser colocado em um piso completamente seco. Isoplat. O Isopla agora é particularmente popular. Para sua fabricação, é usada madeira de primeira qualidade com a adição de parafinas. Esse substrato tem uma lista de vantagens: isolamento acústico e térmico, respeito ao meio ambiente. Esse substrato permitirá que você obtenha um revestimento uniforme de alta qualidade. Ele não tem medo de umidade e tem um preço acessível. As únicas desvantagens são a rápida perda de elasticidade e a propriedade de acumular eletricidade estática. Base de espuma de poliestireno. Para sua fabricação, é usado o poliestireno extrudado, um polímero espumado com uma microestrutura rara na forma de um grande número de bolhas de ar com paredes fortes. E um análogo da conhecida espuma de plástico. Mas difere dele por sua alta condutividade térmica, resistência e capacidade de absorver menos umidade. O Underlay de espuma de poliestireno, forte e durável, tem boa resistência à compressão, o que lhe permite suportar cargas elevadas. Ele tem propriedades de isolamento acústico que reduzem o ruído ao caminhar sobre o piso laminado. Pode ser usado para isolar um cômodo.
O material é resistente à umidade e tem baixo peso, o que simplifica seu transporte. O poliestireno não é tóxico, não emite substâncias nocivas e não tem um odor desagradável. E absolutamente seguro para a saúde. O substrato de espuma de poliestireno tem desvantagens. Ele não é adequado para cargas elevadas, ou seja, não é adequado para instalações comerciais ou casas com um grande número de pessoas. Em caso de não conformidade com a tecnologia de colocação do Underlay entre os painéis laminados, podem ser formadas lacunas, o que terá um impacto negativo na aparência do piso. Não é recomendável usar o material em locais com alta umidade ou em áreas expostas à luz solar direta, pois o poliestireno pode ser destruído pela radiação UV. O material não absorve água, e fácil de instalar e econômico. A espuma de poliestireno extrudado permite que você compre um contrapiso de qualidade e economize dinheiro. O isopor absorve o ruído, nivelando o piso e retendo o calor. A espuma de poliestireno dura de 6 a 10 anos. Porém, após 2 a 3 anos de uso, as propriedades de amortecimento dos materiais se deterioram. O isopor pode ocultar apenas pequenas irregularidades, por isso é importante criar uma base nivelada. O substrato de isopor pode ser encontrado na forma de acordeão, placas, rolos. A última opção é adequada para cômodos grandes. A base dobrada em forma de sanfona é mais fácil de transportar e usar em cômodos com uma superfície geométrica complexa. Portanto, esse Underlay é caracterizado pelas seguintes vantagens e de excelente relação custo-benefício. Ele é mais caro do que o Underlay de polietileno, mas mantém melhor sua forma e mais durável ou rigidez e capacidade de compensar as irregularidades da superfície. Adequado para cômodos com cargas elevadas ou boa proteção contra ruídos, resistente à umidade ou fácil instalação. Entre as desvantagens estão a possível toxicidade e a perda de forma com o uso prolongado. Visualização rápida. Compre em um clique. 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 Subpavimento de folha sob piso laminado. Esse substrato e uma combinação de duas camadas, um suporte e um revestimento refletivo. O suporte pode ser espuma de poliestireno ou espuma de polietileno. Para a camada refletiva, e usado filme de polipropileno metalizado ou folha de alumínio. Essa estrutura tecnológica foi projetada para aumentar a funcionalidade de proteção do substrato. O tipo de revestimento sobre o qual o material isolante da folha é colocado é importante. A película metalizada e usada sob o contrapiso de cimento ou concreto. Isso se deve ao fato de que o isolamento revestido de alumínio está sujeito à degradação devido aos álcalis do concreto. A principal vantagem do Underlay de folha metálica é o aumento das propriedades de isolamento térmico do piso, geralmente em 30%. Maior resistência à umidade e qualidades de impermeabilização. No entanto, é importante entender que somente a colocação correta do substrato e a folha de alumínio na parte superior permitirá manter o calor do piso. Dessa forma, a superfície do piso ficará realmente mais quente. Há também um Underlay coberto com uma camada metalizada em ambos os lados. Suas propriedades de aquecimento são ainda melhores. As vantagens desse substrato são a excelente refletividade, a maior resistência à umidade e as propriedades de isolamento térmico. Há uma quantidade mínima de resíduos durante o assentamento. Mas esse revestimento é bastante caro. Devido à sua baixa densidade, ele perde rapidamente sua forma original. Subpavimento de cortiça para piso laminado. Feito de material natural, o Underlay de cortiça ecológico não contém nenhum produto químico nocivo em sua composição. Ele é feito de aparas de cortiça. O material tem a capacidade de retornar à sua forma original. O Underlay colocado sob o piso laminado não reduz suas qualidades por um longo tempo, o que prolonga a vida útil do piso laminado de mais de 50 anos. Ele absorve bem os sons, melhora o isolamento térmico do piso e é resistente a impactos. O Underlay absorve choques, o que reduz a probabilidade de danos ao piso laminado.
O piso de cortiça pode suavizar pequenas irregularidades no piso. Ele é feito com pequenos granulos de casca de cortiça em folhas ou rolos. E uma das melhores bases para colocar um piso de jogo ou um piso laminado de alta qualidade com um sistema de travamento resistente à umidade. Ele pode ser facilmente cortado no tamanho certo e fácil de instalar no piso. Há desvantagens no underlay de cortiça, seu preço é mais alto do que o de outros tipos de material. O underlay de cortiça tem uma estrutura porosa que absorve bem a umidade. Portanto, não é recomendado para ambientes com altos níveis de umidade. A cortiça não é o material mais durável, portanto o underlay de cortiça pode se desgastar mais rapidamente do que outros tipos de underlay. Para nivelar o contrapiso, use um nível de construção para verificar todo o perímetro do cômodo. Se forem encontradas fortes saliências e buracos, o piso de cortiça não é adequado. Esse tipo de material é dividido em vários tipos. Um clássico, que consiste em migalhas naturais de madeira de cortiça. Não há toxinas nele. Trata-se de um substrato totalmente ecológico e antialérgico. Não é combustível. Não acumula eletricidade estática. Cortiça e borracha. A borracha de natureza sintética atua como um componente de ligação. Essa base é resistente à umidade e tem propriedades de absorção de som. Parcólago ou betume e base de cortiça. E feito de papelão craft, que coberto com granulos de cortiça em uma mistura de betume. Esse substrato funciona como um análogo do substrato de borracha. No entanto, é um substrato inflamável e pode ter um odor de betume em uma sala muito aquecida. As principais vantagens incluem resistência à deformação e encolhimento, ruído e propriedades de isolamento térmico. Essa base tem uma longa vida útil e não está sujeita à deterioração. Entre as desvantagens, observe o alto custo. O substrato não é adequado para salas com alta umidade devido à falta de barreira de vapor. Portanto, se for necessário colocar sobre uma mesa de concreto, é preciso uma camada adicional de isolamento contra a umidade. Subpavimento de coníferas. Matéria-prima natural, que consiste em madeira de árvores coníferas com a adição de resina. Elas são usadas para formar placas de 5 mm de espessura, mas podem ser compradas placas de 3 mm. Como resultado do processamento especial de aparas de madeira de espécies de madeira de coníferas, sabeto, pinheiro e laricio, bem como agulhas, se formado um material de acabamento como um underlay de coníferas. Ele se caracteriza pela alta densidade e elasticidade, o que permite a distribuição uniforme da carga na superfície do revestimento do piso. Esse substrato não contém aglutinantes químicos em sua composição. Esse substrato está disponível em forma de folha. Ele é totalmente ecológico e tem as mesmas vantagens da cortiça. O material tem boas propriedades de isolamento acústico que reduzem a energia sonora que passa pelo piso. Ele não está sujeito a apodrecimento e decomposição, o que aumenta sua vida útil, e também tem bom isolamento térmico, o que mantém o ambiente aquecido. O underlay de coníferas não requer um substrato perfeitamente plano. O subpavimento nivela irregularidades, retém a forma, tem elasticidade e densidade suficiente. O underlay de coníferas tem uma estrutura porosa e absorvente de ruídos. O substrato de coníferas dura mais de 15 anos. Isso é suficiente para a colocação de piso laminado. Graças a isso, você não precisará recolocar o piso alguns anos após a compra. A resina serve como um adesivo natural. O contrapiso não contém aditivos sintéticos e não é suscetível a fungos e mofo. No entanto, recomenda-se colocar um filme de polietileno sobre o material. O underlay feito de pinho é mais barato do que o feito de cortiça. O underlay de coníferas tem as seguintes vantagens: estrutura porosa, que garante a circulação de ar, excelente retenção da forma e não se deforma mesmo após uso prolongado, excelente isolamento acústico e térmico, o nivelamento da superfície, ou fácil de colocar. As desvantagens do material incluem menor durabilidade em comparação com os substratos de borracha e espuma de polietileno. Ele não pode ser usado em ambientes com alta umidade e também é vulnerável a bactérias e fungos em caso de instalação inadequada. Subpavimento de borracha.
A borracha granulada, obtida pelo processamento de pneus e outros produtos de borracha, forma um substrato sob o laminado. Ele está disponível em diferentes densidades, espessuras e tamanhos, o que possibilita a adequação do material a diferentes tipos de cômodos com requisitos específicos de isolamento acústico e amortecimento. Seu alto grau de elasticidade permite a distribuição uniforme da carga na superfície do revestimento do piso. O material amortece bem o ruído e a vibração, o que aumenta o nível de conforto no cômodo. E resistente à abrasão, a danos mecânicos e à umidade. O underlay pode ser usado tanto para isolar o cômodo quanto para nivelar a superfície irregular do piso. Entre as desvantagens do underlay de borracha, podemos destacar a limitação da escolha da cor e da textura, mas esse ponto não é tão importante, pois o material é colocado sob o laminado e não se destina ao design de interiores. A desvantagem real pode ser atribuída ao seu preço, que é relativamente alto. Substratos combinados sob o piso laminado. O material é composto de várias camadas, cada uma das quais cumpre uma função específica. A primeira camada é uma folha ou filme que protege contra a umidade e o vapor. Ela impede a penetração de umidade e vapor do piso principal no piso laminado, o que pode causar deformação ou danos. A segunda camada é composta de espumas de densidades variadas que proporcionam amortecimento e proteção contra impactos. Elas também ajudam a nivelar as irregularidades do piso principal, criando uma superfície mais uniforme para a instalação do piso laminado. A terceira camada é uma camada superior de filme, que evita que o laminado escorregue e proporciona melhor aderência à superfície do contrapiso. O underlay de laminado combinado pode ser fornecido em uma variedade de espessuras e tamanhos, dependendo de suas necessidades específicas. Ele pode ser usado para instalação em qualquer tipo de contrapiso, inclusive concreto, compensado ou madeira. O material combinado pode ser usado em ambientes com alta umidade, pois é resistente à umidade. Suas várias camadas contribuem para um bom isolamento acústico e para a formação de uma superfície uniforme para a colocação do piso laminado. Esse tipo de substrato é adquirido se o piso de concreto sobre o qual o laminado será colocado for irregular. Essas opções de underlay são bastante populares. Os mestres consideram que um underlay de 3 camadas é a melhor opção para pisos laminados. Ele consiste em uma membrana permeável ao vapor, esferas de poliestireno, com um filme de polietileno na parte superior para a barreira de vapor. A camada inferior multicamada tem boa absorção de choque. Graças a essas características, o laminado não absorve umidade. A camada superior serve como barreira de vapor e a umidade evapora sem atingir o piso. O substrato combinado é usado com mais frequência por profissionais, pois é adequado para diferentes tipos de bases e capaz de nivelar saliências e imperfeições. O material pode ser combinado com um piso quente. O underlay dura até 20 anos. A linha oferece substratos naturais e sintéticos. O suporte de borracha cortiça inclui borracha sintética e granulado de cortiça. E produzido em rolos. Excelente para captar ruídos e vibrações de todos os tipos. Em geral, e usado como camada antiestática em salas com requisitos especiais de resistência dielétrica. Os materiais de aglomerado de madeira são usados com contrapisos secos. Eles não são recomendados para uso em ambientes com alta umidade. Esses substratos incluem madeira compensada revestida com compostos especiais, painéis de fibra, painéis de celulose e aglomerado. A juta, o linho e o bambu têm qualidade semelhante e são todos feitos de fibras naturais. Entre as vantagens estão as propriedades hipoalergênicas. Elas são permeáveis ao ar, mas têm um isolamento térmico muito baixo. Há versões combinadas, compostas de linho, juta e lã. Elas são mais duras e suas qualidades de isolamento térmico são melhores. O suporte de feltro e um tecido não tecido de poliéster. Essa opção é caracterizada pela confiabilidade. O underlay não é tóxico e barato. Ele não apodrece, não oxida e suprime ruídos. Pode ser combinado com laminado e parquet. O feltro é um material ecológico com alta densidade. O encolhimento é mínimo. A película laminada impede que a umidade entre sob o piso laminado.
portanto, e um material composto durável. O Teflon também é um substrato laminado. Ele é produzido a partir de poliestireno expandido. Não contém substâncias tóxicas. Não é permeável à umidade, repele a sujeira e as partículas de poeira. Esse material é caracterizado pela leveza, resistência e elasticidade. Existem substratos feitos de lã de vidro. Normalmente, ele é usado para colocar sob o piso laminado, que tem de 5 a 7 milímetros de espessura. E ecológico, durável, elástico e tem boas qualidades de isolamento acústico. Prós e contras das camadas inferiores Tuplex e Profitex Uniplex. A tecnologia Tuplex e Profitex Uniplex baseia-se na colocação de bolas de espuma entre filmes de polietileno. A camada inferior é perfurada para proteger contra a penetração de umidade entre os filmes. Quando o revestimento é exposto, as bolas de espuma empurram a umidade para fora. Esse sistema é exclusivo e fácil de trabalhar. Também podemos observar uma desvantagem do substrato: uma parte de cerca de 0,5 metros quadrados permanece na base. Em conclusão, escolher o melhor underlay para piso laminado é fundamental para garantir conforto, durabilidade e um bom desempenho acústico. Ao considerar características como espessura, densidade, resistência à umidade e propriedades isolantes, você poderá fazer uma escolha mais informada que atenda às suas necessidades específicas. Lembre-se de que um bom underlay não só prolonga a vida útil do seu piso, mas também melhora a qualidade do ambiente em que você vive. Avalie suas opções com cuidado e faça a escolha certa para transformar seu espaço.